Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal Adoradores em Verdade e Espírito. Aqui desvendamos as Escrituras com profundidade e temor, seguindo o método Pardes, a chave das 4 camadas da revelação bíblica: Peshat, o sentido literal; Remés, as pistas ocultas; Drash, os ensinamentos espirituais; e Sod, os segredos revelados pelo Espírito de Adonai. Hoje, você vai entender uma das mais misteriosas profecias do Apocalipse: os 4 anjos caídos presos no rio Eufrates. E mais, vamos investigar por que o ano 2030 pode marcar sua libertação e o início de um juízo que abalará o mundo. Prepare-se, a jornada começa agora. Antes de falarmos dos anjos acorrentados, precisamos voltar ao início. Muito antes da humanidade, houve uma rebelião nos céus. 1/3 dos anjos, liderados por Hassatã, o acusador, rejeitou a autoridade do Altíssimo. Eles não foram criados maus, mas foram corrompidos pela soberba. Apocalipse 12:7 declara: "E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Miguel venceu, e os anjos rebeldes foram expulsos. Mas atenção, nem todos foram soltos. Alguns foram aprisionados em abismos espirituais." Judas 1:6 fala de anjos que abandonaram sua habitação original, e por isso foram lançados em trevas, acorrentados até o juízo final. Apocalipse 9:14 nos revela: "Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates." Esses anjos não estão livres. Foram presos por transgressões mais graves que os demais. Eles estão designados para um momento exato: hora, dia, mês e ano. Quando forem soltos, matarão a 1/3 parte da humanidade. O que isso significa? Em 2 Pedro 2:4, esses anjos foram lançados ao Tártaro, um abismo mais profundo que o Hades, e a tradição profética associa esse lugar à região do rio Eufrates, a antiga fronteira entre o mundo humano e o juízo divino. Quer entender por que foram presos ali? Vamos voltar mais um pouco. Gênesis 6:2 diz: "Viram os filhos de Adonai que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres." Esses filhos de Adonai, os Benei Ha-Elohim, foram anjos que ultrapassaram os limites. Se uniram às mulheres humanas e geraram uma raça híbrida, os Nefilim. A terra se corrompeu e veio o dilúvio. Mas esses anjos não morreram. Foram aprisionados, como revela o primeiro livro de Enoque, presos até o tempo do fim. Essas e outras revelações estão também na nossa playlist: Os Últimos Dias e os Filhos das Trevas. Depois deste vídeo, vale a pena conferir. Agora, observe o que diz Apocalipse 9:16. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Uma força espiritual absurda. O primeiro século não conhecia exércitos com milhões de soldados. Aqui não estamos falando apenas de soldados humanos, mas de forças espirituais demoníacas libertadas com os anjos caídos. Elas virão para executar juízo sobre a terra. E tudo isso no tempo marcado por Adonai. E qual tempo seria esse? Vamos ao nível Sod, o nível mais profundo do Pardes. Apocalipse 16:12 diz: "Secou-se o rio Eufrates, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente." O secamento do Eufrates não é apenas físico, é espiritual, é estratégico, é profético. O número 200 milhões revela algo mundial sem precedentes. E muitos estudiosos apontam para 2030 como o marco do ano 6000 da criação, fim de um ciclo e início da era messiânica. Estamos próximos do ponto de virada profético? Na nossa playlist Os Últimos Tempos, exploramos isso em detalhes: jubileus, ciclos, cronologias bíblicas e o relógio profético de Israel. Mas ainda temos mais para entender. Vamos recapitular e montar a linha do tempo profética: a rebelião angelical antes da criação da terra, a queda dos Nefilim e o dilúvio, cerca de 1656 anos após Adão, Babel, dispersão das nações,
Vinda do Messias, 4.000 anos da criação. Israel restaurado, 1948. Tempo atual, prestes a entrar no ano 6000. E a libertação dos 4 anjos está exatamente entre o presente e o início da grande tribulação. Se for mesmo em 2030, estamos a menos de uma década dos eventos finais. Você percebe a urgência dos tempos? Este é o momento de despertar. Inscreva-se agora no canal Adoradores em Verdade e Espírito. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a verdade profética. E explore nossas playlists, Os Últimos Dias e os Filhos das Trevas, e Os Últimos Tempos, onde aprofundamos tudo com base bíblica. Agora, vamos concluir com fé e esperança. Os 4 anjos caídos são reais, estão presos e serão soltos. Mas Yeshua nos deu autoridade. Lucas 10:19. Vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Quem está em Cristo não precisa temer. Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Maranata, o Rei está voltando. Israel é o relógio do mundo espiritual. Quando Jerusalém olha para o céu, o mundo inteiro deveria fazer o mesmo. Inscreva-se e acompanhe os sinais antes que o mundo desperte.